Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo das reações orgânicas. Gás nobre, durante todo o nosso curso, nós falamos de uma série de reações orgânicas que eu fiz questão de reunir elas na nossa última aula. Então nós falamos da esterificação, da hidrólise, neutralização, da combustão dos compostos orgânicos. Por que eu fiz isso? Eu reuni essas reações porque elas são extremamente importantes e elas aparecem demais nos exames, tá ok? Só que além delas, há várias outras reações, há muitas reações orgânicas. E nós agrupamos essas reações orgânicas em classe para facilitar o nosso estudo. Nós vamos estudar 5 classes, que são as reações de adição, eliminação, substituição, oxidação e de rearranjo. Tá? Nós vamos estudar todas elas. Nessa aula, nós vamos aprender a classificar. Nós vamos olhar para essa reação e falar, pô, essa reação é de uma adição, tá? Essa é uma eliminação. A gente vai aprender a olhar para essas reações e saber o que elas estão fazendo, né? O que é cada uma delas. E nas próximas aulas, nós vamos aprender uma série de conceitos para, de fato, a gente estudar cada uma delas detalhadamente, tá? Então, nós vamos ver detalhadamente nas próximas aulas. Só que agora nós vamos aprender a classificar. Belezinha? Então vem comigo. A primeira reação que nós vamos estudar é a reação de adição. Primeiro ponto, com quais compostos acontece a reação de adição? Gás nobre, a adição vai acontecer com compostos insaturados, que têm dupla ou tripla ligação, ou ainda com compostos cíclicos, compostos de cadeia fechada. Olha só, nesse caso eu estou adicionando um hidrogênio em cada carbono. Como eu disse para vocês, a ligação π é uma ligação mais fraca. O que é a ligação π? É essa relação lateral de orbitais, essa interação lateral de orbitais. Enquanto a ligação sigma, ela é uma penetração frontal. A ligação sigma é muito mais forte. Então a gente quebra a ligação π. Quando a gente quebra a ligação π, olha, o carbono vai ficar fazendo 3 ligações. Aí entra um hidrogênio em cada, ele continua fazendo as 4 ligações. Então a gente pode adicionar várias coisas a essas insaturações. Beleza? O outro tipo é quando eu tenho uma cadeia fechada, eu posso quebrar essa cadeia e nesse caso eu adicionei um cloro em cada um dos carbonos aqui. Belezinha? Nós vamos estudar detalhadamente. Então essas são de adição. Adição a gente está juntando. Geralmente nos produtos eu tenho menos substâncias. Ó. Aqui eu tinha 2 compostos, 2 substâncias, eu juntei e formou uma só. Beleza? Adição. Com compostos insaturados ou compostos cíclicos. Tá? De cadeia fechada. A outra reação que nós vamos falar é a reação de eliminação. Eliminação é quando a gente retira 2 ou mais átomos de uma cadeia sem substituir. Ou seja, a gente vai arrancar os átomos, mas eu não vou colocar nada no lugar deles, tá bom? Então aqui nesse caso, o que eu estou fazendo? Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou pôr CH2 e um hidrogênio. Ele vai continuar 1, 2, 3, 4. Daqui eu posso retirar esse átomo de H e esse átomo de OH. Eu posso retirar, ó, uma molequinha de água. E eu não coloquei nada no lugar deles. Aí fez uma dupla ligação para o carbono continuar fazendo as 4, ó. Aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Quando eu tirei, ele ficou só com 1, 2, 3. Aí vem a dupla para ele fazer 1, 2, 3, 4. Tá? Mas eu não coloco nenhum outro átomo no lugar dele. Belezinha? Então essa daqui é uma desidratação. Eu estou tirando a molequinha de água. Tá? Na eliminação, nós podemos também, ó, tirar hidrogênio. Ó, que eu tirei um hidrogênio de cada carbono, formou um composto, formou um alceno e saiu aqui os hidrogênios. É uma desidrogenação. E aqui embaixo eu ainda posso tirar o halogênio. Eu tiro o Cl e formo uma dupla ligação. Beleza, gás nobre? Então a eliminação, ela pode formar o quê? Formar alcenos, formar compostos insaturados. Belezinha? Então a eliminação pode formar alcenos. Tranquilo? E aqui como eu estou retirando, tá vendo que no produto eu tenho mais substâncias do que no reagente? Aqui eu tinha só um composto, aqui eu formei 2 compostos. Belezinha? Esse é um tipo de eliminação, quando forma alcenos. Eu posso ter, por exemplo, uma eliminação quando eu faço uma condensação, quando eu junto compostos. Dá uma olhada aqui comigo.
Aqui, gás nobre, além das eliminações que formam insaturações, ó, tirei aqui, formou uma dupla, eu ainda posso retirar mais e formar uma tripla. Então, além das eliminações que formam insaturação, eu posso ter uma eliminação que eu chamo de condensação, quando eu faço a união de moléculas. Por exemplo, eu tenho aqui dois álcoois, ó, o etanol e o etanol. Eu posso, entre esses dois, retirar uma molécula de água. E o que vai acontecer? Vai ficar CH3, CH2, o oxigênio vai sobrar e vai sobrar aqui o restante do carbono. Olha só, mais água. O que eu fiz aqui? Eu juntei duas molequinhas, tá? Juntei e formou um composto só, formou um éter. Tá? Eu fiz uma desidratação aqui nos álcoois, mas através da condensação. Eu juntei essas molequinhas e tirei aqui uma molequinha de água. Beleza? Isso é uma condensação. Também é uma reação de eliminação. E aqui embaixo eu ainda posso ter um outro tipo de eliminação, que é quando eu fecho cadeias. Quando eu tenho um fechamento de cadeias, eu posso retirar esse bromo daqui, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu venho, ó, faço uma cadeia fechada de 5 carbonos, mais aqui o bromito de zinco. Beleza? Retirei o bromo e fechei a cadeia. Também é uma eliminação. Eu retirei 2 átomos da cadeia, 2 ou mais átomos. A mesma coisa aqui. Belezinha? Então a eliminação pode ter esses 3 tipos. A que forma a insaturação, dupla ou tripla, a que fecha cadeias e a condensação, quando a gente une molequinhas. Beleza? Além das reações de adição e eliminação que nós já falamos, tem uma terceira que é a reação de substituição. Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, gás nobre, a reação de substituição é quando a gente retira um átomo da cadeia, só que a gente coloca o outro no lugar. Na eliminação a gente só retirou. Aqui não. Aqui a gente vai tirar e colocar outro, vai substituir. A substituição ocorre nos alcanos, tá? Nos aromáticos ou nos aletos. Beleza? Então vai acontecer nos alcanos, nos aromáticos ou nos aletos. Nesse caso, a gente pode substituir um hidrogênio por um halogênio. É uma halogenação. Olha só, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um cloro no lugar desse hidrogênio. E o hidrogênio vai sair aqui, ó. Saiu o hidrogênio, ficou com cloro e o outro cloro entrou na cadeia. Aqui é a mesma coisa, eu posso retirar esse hidrogênio e nesse caso eu vou fazer uma nitração. Eu vou adicionar um grupo nitro nessa cadeia. Belezinha? E vai sobrar aqui, ó, H2O. Beleza? Então, substituir. Tirei o hidrogênio, coloquei o NO2. Lembrando que nós vamos detalhar cada uma delas daqui a pouco. E aqui, nós vamos retirar esse halogênio e colocar uma hidroxila no lugar dele. Vai ficar isso aqui, ó. Tá? A gente vai formar um álcool e vai sair aqui da cadeia o BR. Tranquilo? Então são as substituições que nós vamos estudar em alcanos, em aromáticos e em aletos de alquila. Além da substituição, nós temos as reações de oxidação. Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, gás nobre, na reação de oxirredução, eu posso ter a oxidação quanto a redução. A oxidação, a oxidar é dar elétrons. Aumentou o NOx, oxidou. Então, oxidar é quando o NOx do carbono aumenta. Beleza? Dá uma olhada nesse carboninho aqui. Eu tenho ligado aqui o hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui ele fica -1. Aqui também fica -1. Carbono com carbono é 0. E aqui o oxigênio é mais eletronegativo, ele fica +1. Ou seja, o NOx médio desse carbono aqui, +1 menos 1, 0. É -1, sobra só o -1. Então esse é o NOx desse carbono. Quando eu faço uma oxidação, esse Ozinho no cochete é o símbolo da oxidação. Esse álcool, ó, transformou num ácido carboxílico. Quando isso acontece, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Como são duas ligações, ele puxa 2 elétrons, aqui vai ficar 2 mais. Aqui também vai ficar menos, aqui vai ficar +1. E aqui é carbono com carbono é 0. Ou seja, nesse caso, o NOx do carbono é 2 mais 1, é 3. Olha o NOx. Aumentou. Se aumentou, oxidou. Então é quando há um aumento do NOx do carbono. Foi de -1 para +3.
E a redução é quando há uma diminuição do NOx. O símbolo da redução é esse aqui, cochetinho com hidrogênio dentro. Vamos dar uma olhada, ó. Esse composto é o mesmo. O NOx aqui era o quê? Mais 3. Olha esse composto aqui, era um ácido carboxílico, formou um aldeído. Olha só, carbono com carbono é 0, carbono com hidrogênio, carbono é mais eletronegativo, vai ficar menos 1. Carbono com oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Como são duas ligações, ele ganha 2 elétrons e aqui fica mais 2. Aqui o NOx ó, é 0 mais 2 menos 1, ou seja, o NOx no total é mais 1, né, que é mais 2 menos 1. O que aconteceu com o NOx? Era 3, veio para 1. Diminuiu? Se diminuiu, reduziu. Beleza? Então nós temos essas reações de oxirredução. Quando o NOx do carbono aumenta ou quando o NOx do carbono diminui. Belezinha? E nossa última reação, nossa última classificação são as reações de rearranjo. Dá uma olhada aqui comigo, gás nobre. Aqui, gás nobre, a nossa última classificação é o rearranjo. Gás nobre, o rearranjo é quando há uma mudança na molécula. A própria molécula se reorganiza, um átomo, um grupo de átomos se reorganiza formando um novo composto. Então aqui a gente teve uma reorganização, o hidrogênio veio aqui para esse carbono, ficou CH3, fez uma dupla ligação, sumiu essa dupla ligação, beleza? Então teve uma reorganização dos átomos dentro dessa molécula, formando um novo composto. Era um enol e formou um aldeído, tá ok? Aqui nesse caso a mesma coisa, olha a reorganização dessa molécula, da síntese de amônio, cianato de amônio, formando a amônia. Tem uma reorganização. Os hidrogênios passam a se ligar aos hidrogênios, formam uma dupla ligação com esse carbono. Então a molécula se reorganiza para formar um novo composto. Essas são as reações de rearranjo. Gás nobre, essas são as principais classes que nós vamos estudar durante nosso curso. Tranquilo? Nas próximas aulas nós vamos ver uma série de conceitos fundamentais para que a gente entenda cada um desses tipos que nós aprendemos a classificar agora. Então fica aí com um pequeno resumo de tudo que nós falamos. Dá uma olhada aí na tela. Vamos lá, gás nobre. A primeira que nós vimos são as reações de adição. Nós temos uma combinação de moléculas. A adição costuma acontecer entre compostos insaturados e compostos de cadeia fechada. Então vai acontecer com compostos insaturados ou de cadeia fechada. Depois nós temos as reações de eliminação, que é quando a gente retira um ou mais átomos de uma molécula e não substitui eles, tá ok? Essas reações de eliminação podem formar insaturação, pode ser uma condensação, que é uma união de moléculas, ou ainda pode provocar o fechamento de uma cadeia. Nós temos também as reações de substituição, que é quando a gente retira um átomo e coloca outro no lugar dele. Essas reações costumam acontecer com alcanos, aromáticos e aletos de alquila. Nós temos também as reações de oxirredução, que são as de oxidação, quando o carbono aumenta o NOx, e a de redução, quando o carbono diminui o NOx. E por último, nós temos as reações de rearranjo, quando a molécula passa por uma reorganização de átomos, formando um novo composto. Belezinha, gás nobre? Então esses são os principais tipos e as principais classificações. Guarda esse resumo, faz a anotação dele no seu caderno, porque é extremamente importante esse reconhecimento. Você saber com quem acontece vai te ajudar bastante na hora de fazer as reações, de saber o que vai acontecer ali. Belezinha, gás nobre? Então a gente tem mais, te espero na nossa próxima aula. Resolve os exercícios aí. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!